Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e recebê-los com muita alegria nessa noite para ouvirem a exposição da Palavra de Deus que está na carta, que será feita na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 10. Estamos dando continuidade à nossa série de estudos nessa carta tão preciosa do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para entendermos o que está escrito, e não somente isso, mas para que o Espírito Santo aplique aos nossos corações a sua palavra. Nosso Deus, nós queremos pedir agora que pelo Teu Espírito Santo Tu ilumines os olhos do nosso coração, da nossa mente, para que possamos compreender a Tua revelação. Aqui nós lemos a respeito da vitória de Cristo e que, como recompensa da Sua vitória, Ele concedeu ao mundo, concedeu ao Teu povo, pessoas com dons. Nos ajuda a entender isso e de que maneira a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite se enquadram nisso. Que cada um possa encontrar, Senhor, o seu lugar diante do Teu plano, esse plano maravilhoso, insondável, que o Senhor nos revela na Escritura. Pedimos por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu estou dando início a uma série de mensagens sobre os dons do Espírito Santo dentro da sequência de Efésios. O tema de Paulo, do verso 7 até o verso 16, é exatamente isso, que Deus concedeu à sua igreja pessoas dotadas, habilitadas e capacitadas para edificar a igreja, para que a igreja cresça e ela cumpra assim a sua vontade no mundo. Esse assunto dos dons espirituais é muito importante, especialmente por causa da polêmica que se criou em torno dos dons espirituais depois do surgimento do movimento pentecostal. Eu já ouvi frase, e você com certeza já deve ter ouvido também, que os presbiterianos não acreditam nos dons. Isso não é verdade. Por isso que eu acho que é importante nós esclarecermos o que nós entendemos sobre este assunto dos dons espirituais. Mas o assunto também é extremamente importante porque, de acordo com o apóstolo Paulo aqui e outros autores bíblicos em outras partes, cada crente foi capacitado por Deus com habilidades espirituais, com capacidades espirituais, dons espirituais para servir a Deus e aos irmãos. E é necessário que você tome consciência disso para que você ache o seu lugar no corpo de Cristo. De que maneira você pode servir a Deus? O que é que Deus lhe deu, ou que capacidade, habilidade Deus lhe deu, que você pode empregar para o serviço de Deus, servindo aos outros e servindo a Deus aqui nesse mundo. Por isso que esse assunto é da mais alta importância e nas próximas mensagens na carta aos Efésios nós estaremos nos concentrando a respeito desse assunto que Paulo trata aqui. Mas hoje à noite nós vamos iniciar verificando o que Paulo nos ensina a respeito da origem dos dons espirituais, de onde eles vêm, o que é que são dons espirituais e de que forma eles nos chegam. Aqui nós estamos na parte prática da carta aos Efésios. Paulo havia já falado aqui no capítulo 4, que marca o início dessa parte prática a respeito do andar cristão. Vocês lembram, nós falamos sobre isso nos capítulos 1 e 2, como nós somos ensinados a andar de maneira digna da nossa vocação.
Depois Paulo fala sobre a unidade cristã, está aí dos versos 3 a 6, foi a última mensagem que nós pregamos na carta aos Efésios, e agora ele fala sobre o serviço cristão, que é o texto que nós temos diante de nós, que vai do verso 7 até o verso 16, com foco nessa noite apenas até o verso 10. Aqui nesses versículos de 7 a 10 que eu li, Paulo fala dos dons espirituais em geral e da origem deles. Depois, no verso 11, ele dá uma lista desses dons, a famosa lista quíntupla, que os irmãos podem ver aí no verso 11, e depois ele explica com que propósito Deus concedeu esses dons espirituais, estas pessoas habilitadas à igreja, que está aí nos versos 12 a 16. Hoje nós vamos ver o que ele nos ensina a respeito dos dons espirituais em geral e da origem desses dons. E é claro que a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que são dons espirituais? A palavra dom, na língua original, ela vem da mesma raiz da palavra graça, e significa habilidades, capacidades que Deus concede ao seu povo, graciosamente, misericordiosamente, para que essas pessoas possam servir a Deus. Algumas pessoas já nascem com algum tipo de habilidade. Eu não gosto de falar muito, né, da ilustração pessoal, mas eu tenho uma foto lá em casa que tiraram quando eu tinha uns 12 anos de idade, e que eu fui o orador da minha turma. No final de ano eles me elegeram para que eu fizesse aquele discursinho no final de ano, que tem a festinha de encerramento do ano. Está lá eu de gravatinha, com um manuscrito na mão, falando. Desde que eu me lembro, mesmo quando eu não era crente, eu me lembro dessa habilidade e capacidade de falar, de expressar as ideias, e as pessoas ouviam. Eu me lembro até que isso me tornou o líder de uma gangue de motocicletas lá em Recife, né? Eu era o líder daquele povo lá, tinha uma turminha lá de uns 15 da barra pesada mesmo, e adivinha quem era o chefe deles, né? Então, desde que eu me entendo, né? Desde que eu me lembro, eu sempre tive isso. Agora, quando eu me converti a Cristo, quando a graça de Deus me alcançou, essa habilidade natural, ela foi transformada para o serviço de Deus. Ela foi consagrada para o serviço de Deus. Eu estou usando o meu caso como exemplo para dizer que isso não se restringe só a mim. Tem muitas pessoas que têm habilidades que vêm com o nascimento, são perspicazes, gostam de servir, sabem cantar, gostam de lidar com pessoas, têm habilidades e facilidades sociais, que Deus usa isso, através da conversão, para o serviço do seu reino. Em outros casos, parece que pessoas são habilitadas ou capacitadas por Deus com dons espirituais por ocasião da sua conversão a Jesus Cristo. Pessoas que não mostravam nenhum dom, nenhuma facilidade para fazer determinadas coisas. De repente, com a transformação que o Evangelho trouxe, nós encontramos aquela pessoa fazendo coisas que ela nunca pensou que poderia fazer, como que se o Evangelho libertasse ou abrisse as portas da sua mente e do seu coração para ela ser muito mais do que ela era antes, como pessoa, antes de conhecer Jesus Cristo. É através dessas habilidades que Deus faz o seu propósito, ou cumpre o seu propósito aqui nesse mundo. Note a conexão entre o verso 6 e o verso 7. No verso 6, Paulo tinha dito que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, Deus age nesse mundo, mas como Ele age nesse mundo? Através de pessoas. Esse é o plano dele. Agir no mundo, abençoar o mundo, abençoar as pessoas através de pessoas que foram salvas e redimidas pelo Evangelho. E aí no verso 7, Paulo desenvolve isso que ele disse no verso 6. No verso 6, Deus age por meio de todos. Quando ele fala de todos, ele está falando de todos aqueles que são do seu povo. E no verso 7 ele diz que a graça, e a graça aqui não é a graça da salvação, mas a graça de ser instrumento de Deus. A graça aqui é o dom que Deus nos concede, é concedida, verso 7, a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.
Então, dons espirituais são isso, habilidades, capacidades que Deus nos dá para, através delas, Ele agir no mundo, agir na igreja, edificar o seu povo e cumprir os seus propósitos. Por isso, esses dons são vitais para a existência da igreja, eles são vitais para que essa igreja cumpra o seu propósito. E Deus, através da história, Ele sempre está levantando na sua igreja pessoas que têm habilidades, capacidades diferentes para exercitar, para exercer e cumprir a sua vontade. E com certeza você não está excluído como parte do corpo de Cristo. Paulo nos diz aqui 3 coisas a respeito dos dons espirituais que eu queria ver com os irmãos. A primeira está aí no verso 7, que Cristo concede diferentes dons a diferentes pessoas. Eu repito o verso 7: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A chave aqui para entender é essa expressão de que Deus nos concedeu sua graça, a graça do serviço, de acordo com a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, de acordo com a medida que Cristo achou por bem. Ou seja, Deus não concede essa graça na mesma proporção e da mesma maneira a cada um. Embora todos nós recebamos essa graça de servir, mas isso é de acordo com a medida do dom que Cristo nos dá. Aqui eu me lembro nós podemos lembrar aqui daquela parábola que Jesus contou de um homem que foi um fazendeiro que foi fazer uma longa viagem, chamou lá o seu pessoal e deu a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5, ou foi 2, 5 e 10, diferentes quantidades, e disse: trabalhem com isso até que eu volte. A cada um ele deu alguma coisa, mas a um ele deu 2, a outro ele deu 5 e a outro ele deu 10. Então, de acordo com a proporção do dom de Cristo, nós temos recebido da parte de Deus diferentes dons, diferentes talentos para servir. O Novo Testamento tem várias listas dessas habilidades. Eu tentei resumir aqui, e essas listas falam a respeito de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, o dom de contribuir, de liderar, de exercer misericórdia, o dom da fé, o dom de línguas, o dom de milagres, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. São 5 ou 6 listas que nós encontramos no Novo Testamento dessas ferramentas que Deus concede à igreja. É claro, essas listas elas não são exaustivas, não é? Deus pode dar variações, ou, por exemplo, nenhuma dessas listas tem o dom de cantar, ou o dom de louvar a Deus, mas ela pode ser considerada, essa habilidade, como um desdobramento do dom de ensinar. Porque esse é o propósito pelo qual nós cantamos: ensinar as verdades de Deus e proclamar a grandeza de Deus, só que pela música. É uma espécie de subdivisão do dom de ensino. E aí você pode pensar, por exemplo, hoje em dia tem gente que tem uma habilidade fantástica com coisas da internet, parece que já nasce sabendo, sabe mexer com informática, gosta disso, e é uma ferramenta indispensável hoje para a igreja, para o reino de Deus, mas não está listado aqui. Onde será que encaixa? Pode ser uma subdivisão do dom de serviço, ou do dom de ensino também. O que eu quero dizer é que essas listas, elas apontam as ferramentas gerais de Deus, mas elas são adaptadas e usadas por Deus de acordo com a história, de acordo com a cultura, de acordo com a necessidade. O ponto é que Deus concede estes diferentes dons e essas diferentes habilidades ao seu povo, e nós devemos nos lembrar disso. Isso é muito bom, porque nós não devemos pensar que apenas 1 ou 2 dons espirituais são concedidos hoje, mas tantos. A gente tem que pensar na igreja como um prato de salada. Aquela salada, sabe? Você vai no restaurante e pede uma salada, né? É tão bonito aquele prato colorido, tem verde, tem vermelho, tem amarelo, tem de outras cores lá. Agora, se você pegar tudo e colocar no liquidificador, a cor fica feio, né? Então, eu gosto de pensar na igreja mais como um prato de salada, com os diferentes dons distintos, separados. Embora para muita gente na igreja tem que ser tudo aquilo batido no liquidificador, uma cor só, aquela coisa homogênea. Não é assim que Deus planejou. Ele concedeu diferentes
dons, há diferentes habilidades, pessoas com capacidades distintas umas das outras, de acordo com a medida do dom de Cristo Jesus. Isso aqui é importante para nós lembrarmos dessa variedade, porque nós sempre corremos o risco de enfatizar determinados dons em determinadas épocas em detrimento de outros. Por exemplo, o movimento pentecostal, embora não negue os outros dons, mas costuma enfatizar apenas dons como línguas, curas e profecia. E você sente que não há muito espaço para o dom de mestre de misericórdia, o dom de liderar, o dom da presidência, o dom da palavra da sabedoria. A ênfase acaba sendo num grupo de dons específicos. E nós, que não somos pentecostais, podemos também correr o risco de ir para o outro lado e pensar que o único dom que tem na igreja é o do pastor, de pregar. E ninguém precisa fazer nada. E nessa perspectiva, o pessoal olha para a igreja como se fosse um grande ônibus. Tem gente que pensa que a igreja é assim, um ônibus, você está lá, os membros da igreja são os passageiros, o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador, pronto. Essa é a igreja. Desculpa aí, senhor Hernan. Mas a visão bíblica de igreja é muito mais parecida com um barco a remo. Sabe aqueles barcos de competição que tem um monte de pessoas, cada um pegando no remo? E o pastor está lá na frente dizendo, rema gente, né? Eu não estou remando não, eu estou dizendo, rema, vamos lá. Essa visão do barco está mais próxima da realidade do Novo Testamento do que a visão do ônibus. Às vezes as pessoas pensam em igreja assim, eu estou lá sentadinho, o pastor está dirigindo e pronto, está levando tudo. Não. A ideia é que cada um de nós vai pegar e vai ajudar, vai fazer sua parte. Essa é a visão bíblica. Ele concedeu a cada um de nós a graça segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui vem a segunda coisa que nós podemos aprender dessa passagem, é que essa graça ela foi concedida a cada um de nós. São graças diferentes, dons diversos, que são usados por Deus para edificar a igreja, e cada um de nós foi agraciado. Verso 7 ainda, a graça foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós. Cada um de nós. Temos diferentes dons. Nem todo mundo vai ser um pregador, nem todo mundo vai ser um professor, nem todo mundo vai presidir, nem todo mundo tem a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, mas com certeza você tem alguma habilidade que Deus lhe deu pelo Espírito Santo para você servir a Deus. No mínimo você pode fazer como aquele menininho, né? Muito entusiasmado, primeiro dia de aula, foi para a classe animado, querendo e dizendo assim, mamãe, hoje eu vou cantar, eu sei que hoje eles vão me escolher para eu cantar lá no coro da escola, no coro da classe. E foi e ficou, não é? E quando voltou, a mãe perguntou, o menino feliz da vida, e a mãe perguntou, e aí filho, eles colocaram você para cantar? Não mãe, eles disseram que eu não tinha um dom não, mas disseram que eu tinha um dom de ficar sentado e aplaudir, não é? Então, no mínimo, você vai poder dizer isso, né? Que você pode não ter esses dons que aparecem, mas com certeza de encorajamento, de uma palavra boa. Deus tem dado a você alguma habilidade para que você sirva ao reino de Deus. E é isso que faz a igreja uma comunidade tão especial. Ninguém na igreja é inútil. E todos os dons são importantes. Nós precisamos de todos. Todos podem servir, todos podem se envolver no reino de Deus. Agora vamos para o terceiro ponto, e que é o ponto central aqui da passagem, é a origem dos dons. Deixe-me ler, no verso 8, Paulo diz, depois de dizer que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, Paulo diz, por isso, ele está se referindo aqui ao Salmo 68, verso 18, que nós lemos na nossa liturgia. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O apóstolo Paulo, depois de falar da concessão dos dons espirituais por parte de Cristo ao seu povo, em diferente medida, mas a cada um de nós,
ele diz que essa é a razão pela qual, lá no livro dos Salmos está escrito, que quando Deus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Paulo está usando aqui o Salmo 68, aplicando a Jesus Cristo e dizendo a origem dos dons espirituais e como é que eles foram concedidos à igreja. A figura que você tem no Salmo 68 é de um cortejo triunfal. Deus saindo do Egito, liderando o seu povo pelo deserto e subindo até o Monte Sinai, onde ele aparece com glória e dá aos homens as suas dádivas, faz aliança com o seu povo, faz promessas. Essa figura da vitória de Deus, que sai do Egito, vencendo os inimigos, atravessando o mar, subindo no Monte Sinai, esse conceito ele foi usado mais tarde em Israel por ocasião da coroação dos reis. Os reis eram coroados numa festa em que eles eram aplaudidos quando eles subiam as escadarias do templo e lá, ou do palácio real, e lá sentados no trono eles recebiam o aplauso do seu povo. Há uma outra figura aqui também por detrás e que era comum na época do apóstolo Paulo, que era o triunfo romano. O general ou capitão dos exércitos romanos, ao vencer uma batalha, ele retornava para a sua cidade, a sua vila, em procissão triunfal, cortejo triunfal. Ele ia na frente no seu cavalo ou na sua carruagem e coroado, e atrás dele vinham amarrados na carruagem os prisioneiros que ele havia feito. E aí ele distribuía, jogava para o povo as riquezas que ele tinha conquistado. E ele era levado em triunfo e distribuía aquelas riquezas para o povo. Todas essas figuras, elas estão aqui para se referir à vitória de Cristo. No verso 9, Paulo diz assim: o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui você tem a explicação que Paulo está dando. Ele está se referindo a Cristo na sua ressurreição. Cristo primeiro desceu até as regiões inferiores, isto é, a terra. Cristo desceu da glória, o Filho de Deus, ele assumiu forma humana, ele habitou entre nós, e não somente isso, ele morreu, ele experimentou a morte por nós, ele ficou sepultado durante 3 dias. Primeiro ele desceu, mas depois ele sobe vitorioso, ele vence os grilhões da morte, do pecado e de Satanás, e ele sobe depois da ressurreição à presença de Deus, e lá na glória, na presença de Deus, ele enche todas as coisas, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Paulo está falando do triunfo de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E é isso que significa, agora volta para o verso 8, o Salmo, quando diz assim: quando ele subiu às alturas, ou seja, quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu até as alturas de onde ele tinha vindo, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levar cativo o cativeiro é uma expressão extremamente rica. O cativeiro é o cativeiro imposto pelo pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Através da desobediência de Adão, nós somos feitos pecadores. E pelo pecado entrou a morte, entrou a condenação. Essa é a lei de Deus. Maldita é a terra por tua causa. Por causa da desobediência, tu és pó e ao pó te tornarás, tu irás morrer. Esse é o sistema, essa é a lei, essa é a regra. E nenhum de nós está isento dela. Esse é o cativeiro que aprisiona a humanidade, cuidada em decorrência do nosso próprio pecado. Estamos sujeitos ao sofrimento, à culpa, à condenação e finalmente à morte. Esse é o cativeiro. Mas eis que de repente um homem quebra o sistema. O segundo homem, Jesus Cristo. Depois de 3 dias morto, ele ressurge dentre os mortos. Quebrou o sistema, abriu uma exceção, porque ele ressurge imortal,
Ele ressurge glorificado, diferente das ressurreições que houve antes. Quem ressuscitou antes morreu de novo, mas ele ressurge imortal, glorificado, triunfante. E aí a regra foi quebrada, e mais ainda, ele não somente rompeu o sistema da pecado, morte, condenação, escravidão, ele não somente rompeu isso, mas agora ele pode resgatar pessoas desse mundo debaixo da morte e da condenação. Quando ele então ressurge ao terceiro dia, ele leva cativo o cativeiro, aquilo que nos cativava, aquilo que nos prendia, a morte, o pecado, os principados e potestades. Ele triunfa deles quando ele ressurge dos mortos e sobe aos céus. Ele leva cativo o cativeiro, e a semelhança de um general triunfante, a semelhança de um rei entronizado, na sua vitória ele distribui presentes. E que presentes são estes que Cristo distribuiu? Pessoas com dons. Os dons são dádiva do Cristo ressurreto para a sua igreja. Repetindo o verso 8: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Era como, posso imaginar, ele chegando vitorioso à presença do Pai, e agora ele diz: Pai, como recompensa da minha vitória, eu quero que o Senhor conceda ao meu povo habilidades, capacidades, dons preciosos, para que a igreja cumpra a sua missão. E aí podemos dizer que os dons espirituais, eles são dádiva do Cristo vitorioso à sua igreja. Dádivas do Cristo vitorioso à sua igreja. Isso traz algumas implicações, não é? A primeira delas fica já fora, não faz mais sentido aquele conceito que às vezes é comum no meio evangélico, que se você jejuar suficiente, orar suficiente, clamar muito e buscar a Deus, Deus vai lhe dar determinados dons. Os dons não são dados com base em mérito. Os dons são bênção, são graça do Cristo vitorioso. Ele concede a quem Ele quer os dons que Ele quer, as habilidades que Ele quer. Então não é uma questão de você buscar e você procurar. Se você vai procurar, Paulo diz, você procura entre o povo de Deus aqueles que receberam os dons que edificam. 1 Coríntios 14, quem sabe numa certa altura nós vamos falar disso. Mas os dons não são resultado do mérito pessoal, assim como a salvação não é também. Mas são dádivas de Deus. O que você pode dizer é: Deus, da mesma forma que o Senhor me abençoou com a redenção em Cristo Jesus, abre os meus olhos para que eu veja de que maneira eu posso servir ao teu povo aqui nesse mundo. Alguma coisa o Senhor tem para que eu faça, nem que seja aplaudir, mas alguma coisa o Senhor tem para mim, porque eles já foram concedidos. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, ele veio para estar conosco, e com ele os dons espirituais também. Individualmente, quando nós nos convertemos, nós recebemos ou novas capacidades, ou nós temos aquelas capacidades já existentes, santificadas. O que nós precisamos é, de fato, pedir que Deus nos mostre e nos revele aquilo que Ele já nos deu. Queridos, vamos terminar com algumas aplicações do que vimos aqui. A primeira delas é, com certeza, Deus nunca parou de conceder dons à sua igreja. Quando o pessoal diz assim, os presbiterianos não acreditam nos dons, é preciso qualificar um pouquinho isso aí. Eu creio plenamente que Deus concede dons ao seu povo. Claro, os dons espirituais são necessários para a manutenção da igreja, para que a igreja ande, para que a igreja seja edificada, para que ela cumpra a sua missão aqui nesse mundo. Nós precisamos do envolvimento de cada pessoa em alguma área. Claro que Deus concede dons espirituais nos dias de hoje. Segunda coisa que nós precisamos, que nós podemos tirar daqui, é que os dons, como eu já disse, eles são dádivas do Cristo vitorioso.
Ele já venceu, já surgiu dos mortos, ressurgiu dos mortos. Ele levou cativo o nosso cativeiro, e não somente isso, mas Ele concedeu ao seu povo pessoas com habilidades, para que o seu povo possa progredir. E a grande pergunta então é: onde você se encaixa nisso? De que maneira você pode servir a Deus? Nós precisamos trabalhar juntos. Há grandes desafios diante da igreja. A evangelização do mundo, a evangelização da nossa cidade, a edificação da igreja, ação social, tantas pessoas necessitadas, precisando de ajuda, defesa da fé, o evangelho é atacado, precisamos de gente que tenha conhecimento, que estudou ciências e que possa lidar com essas questões que se levantam contra a igreja. A frente de batalha é muito ampla, muito ampla. E onde você pode servir a Deus? Por isso, nessa noite eu queria fazer um apelo para que você consagrasse sua vida a Deus totalmente e dissesse: Senhor, talvez até o dia de hoje eu tenho visto a igreja apenas como um local onde eu vou receber alguma coisa, mas além disso, além de ser um local onde eu sou alimentado, mas eu gostaria também de contribuir, de participar, de me engajar e de te servir de acordo com os dons que o Senhor me deu. E, portanto, se disponha ao serviço de Deus e peça a Ele oportunidades, que Ele mostre que você pode fazer. Se você não está vendo nenhuma oportunidade, nada que você pode saber, crie uma. Converse conosco. Diz: olha, eu quero servir a Deus, eu quero fazer alguma coisa. E pode ter certeza que trabalho não falta. Pode ter certeza que trabalho não falta. E como nós precisamos de gente, coloque-se debaixo do ministério da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo, para que Ele possa guiá-lo no serviço a Ele. O nosso Cristo já venceu, Ele está sentado à direita do Pai, Ele já derramou sobre nós o seu Espírito Santo, e com o Espírito Santo os dons espirituais. Que você nessa noite possa refletir sobre isso, pensar sobre isso, consagrar sua vida e dizer: Deus, eu quero te servir, me mostra de que maneira eu posso participar do teu reino e do teu povo aqui nesse mundo.